Eu vou falar hoje de um livro que, para mim, ele cumpriu um papel de preencher uma peça de um quebra-cabeça que, para mim, era insolúvel. No vídeo anterior, que eu falei do Revolução Conservadora, que está aqui no card e também na descrição, que está aqui comigo, na minha tese de doutorado, eu tinha a seguinte preocupação, de tentar mapear vários movimentos, sejam eles movimentos liberais, católicos, integralistas, protofascistas, etc., e tentar dar um formato para essas ideologias no campo do direito constitucional. Essa foi minha tese, que foi, como vocês podem ver e imaginar, uma experiência e tanto. Mas quando eu analisava vários movimentos ditos menores, eu tinha uma preocupação e uma ansiedade que é saber o seguinte: o que é esse livro que eu estou pegando agora? De onde é que sai essa obra? E isso eu sofri muito com um grupo específico chamado Ação Imperial Patrionovista Brasileira. Sim, o nome é complexo, é longo, mas é esse logo aqui que eu quero que vocês gravem. A AIPB, ela parece um pouco com a AIB, né, a Ação Integralista Brasileira, mas não é o mesmo movimento. Se trata de uma ação patrionovista imperial brasileira, ou seja, um movimento de tintas fascistas, mas que pugnava por uma monarquia, não por uma república. E esse aqui é um livro de um cara chamado Paim Vieira, Organização Profissional, Corporativismo e Representação de Classes. Eu nem tenho capa para mostrar para vocês de tão batido que está esse livrinho, que é um livro raro. Mas esse aqui é um livro que eu trabalhei ele, a questão do corporativismo, e eu me servi então do verbete do CPDOC, escrito pelo Elgio Trindade, um professor emérito da URGS, da Federal aqui do Rio Grande do Sul, e dei esse trabalho por encerrado para entender esse processo dessa organização. Eu não tinha muitos dados, e eu tinha que vencer um conteúdo muito grande para a tese, e deixei essa questão de lado. E um amigo meu, o Thiago Hansen, da Federal do Paraná, me indicou um livro que para mim revolucionou o modo de enxergar esse fenômeno, essa organização, que chama O Cavaleiro Negro, Arlindo Veiga dos Santos e a Frente Negra Brasileira. E nesse processo eu me dei conta da ligação entre o patrionovismo, esse fascismo monarquista, e uma das principais correntes do movimento negro das décadas de 10, 20 e 30. E esse aqui é um livro escrito pela Teresa Malatian, que trabalha então essa questão da união de um movimento negro nascente e uma vertente autoritária, que não é integralista, mas é sim de um autoritarismo ligado à visão estritamente de um reacionarismo católico. E esse é um livro fabuloso, publicado então em 2015. E aqui se coloca a seguinte questão, de que uma ala desse movimento negro nascente, a Princesa Isabel surgia como uma grande benfeitora da monarquia e a República então como um tipo de continuidade de um pacto oligárquico que colocava os pretos numa posição ainda subalterna. Só que existiam muitas rusgas dentro desse movimento negro, como vocês podem imaginar. Então a Frente Negra Brasileira, que está aqui no título, com Arlindo como o Cavaleiro Negro, ela estava então inserida numa disputa entre grupos que estavam migrando para o socialismo e um grupo de estrita observância católica, liderado pelo Arlindo Veiga dos Santos, que propunha então uma visão muito mais tradicionalista. Não tradicional, tradicionalista no sentido de buscar raízes do Brasil católico, inclusive em alguns pontos com tintas antissemitas, para dizer o seguinte: na visão do Arlindo Veiga dos Santos, o mantra é reza e trabalha. Ou seja, ele vindo de uma educação super católica das congregações, da congregação mariana, ele tinha então esse ímpeto de trabalhando eu vou resolver os problemas do meu povo. Ou seja, era um pensamento étnico, um pensamento do movimento negro, dessa Frente Negra Brasileira, na sua acepção mais autoritária e tradicionalista, que colocava em xeque, então, que o socialismo ou outra ideologia materialista pudesse ser, então, uma alternativa. Então é muito interessante como a Teresa Malatian consegue resgatar um debate e mostrar como que a Frente Negra Brasileira simbolizou um divisor de águas com várias alternativas para a colocação dos negros no debate público brasileiro. Então, para mim, foi uma descoberta de todo o mundo.
né? E esse livro se relaciona muito com o livro da Laila Galvão, que eu trabalhei, também está aqui no card e também está na descrição, em que a Laila pega a questão do samba. E aqui no finalzinho do livro da Teresa Malatia, essa questão também surge, como os encontros de agremiações do movimento negro eram às vezes reprimidos porque os proprietários dos apartamentos não deixavam para os inquilinos autorização para fazer pequenas festas. Ou seja, que o movimento social negro, na sua acepção mais do lazer, da boemia, de conversar, beber, dançar, eram reprimidos pela estrutura do sistema de proprietários e inquilinos, né, de propriedade e aluguel. Então, nesse ponto, eu até mandei um trecho para lá, ela diz, olha, aqui no livro da Teresa Malatia surge a mesma questão. Negritude, samba, capoeira, vadiagem aqui aparece menos, mas os diferentes dilemas e desafios que a população negra, aqui no caso não do Rio, mas mais focado também em São Paulo, tinham dessa questão de como alicerçar um pensamento e qual seria de fato um pensamento ligado ao movimento negro ou a um movimento negro, obviamente no plural, as várias divisões desses movimentos. Nessa acepção aqui, estritamente católica, monarquista e autoritária, mas um tipo de autoritarismo que era naquela visão de mundo dos anos 30, um pouco que contracorrente, porque o integralismo tem um debate sobre a natureza da AIB, da ação integralista brasileira. Se discute ali em 31 e 32 se a AIB ia ser monarquista ou republicana. Um dos defensores que o integralismo deveria ser republicano, sem sombra de dúvidas, é o Miguel Reale, que acaba enterrando essa discussão. Ele ganha a discussão e diz, não, integralismo é república. E no caso do patronovismo, que dialoga muito com o integralismo, a acepção aqui ela é monarquista, católica e também autoritária. Ou seja, aqui a gente percebe as clivagens dos diferentes autoritarismos no Brasil. Então o que é bacana de enxergar aqui é que, nesse caso, para o Arlindo Veiga dos Santos, uma visão autoritária e de um neomonarquismo, de um terceiro reinado, servia então a uma acepção também da emancipação do negro. Porque na visão deles, e às vezes é difícil acessar esses debates, na visão dessa franja do movimento negro, a república era, de fato, um pacto silencioso de opressão aos negros. Ou seja, para esses monarquistas ultracatólicos, a alternativa à oligarquia era uma revolução brasileira monarquista, que para a gente é difícil de acessar, é difícil de entender, mas aqui o ponto, né, de uma revolução que colocasse sob novas roupagens, uma nova estrutura, porque se via a república como corrompida, como um grande instrumento de opressão que não tinha dado a emancipação que se pensava à comunidade negra. Então, o Cavaleiro Negro, para mim, abriu um grande espaço de renovação de coisas que eu consegui escrever na tese, mas nunca tive tão satisfeito e contente com o resultado. Aqui, então, consegui avançar um pouco nas minhas pesquisas e foi uma grata surpresa. Então, confiram esse livro, que vale muito a pena. E o link do livro está aqui na descrição, O Cavaleiro Negro, e também a indicação sempre do meu livro Revolução Conservadora.